Hoje eu vou responder a pergunta que me fazem em quase todo vídeo. Vale a pena ou não comprar esse G15 5530 com a RTX 3050 de 6 GB? Originalmente essa placa de vídeo ela vem apenas com 4 GB, mas com essa atualização colocando mais 2 GB, isso faz total diferença e eu vou mostrar ao longo do vídeo para vocês o porquê. Mas na minha opinião, o grande diferencial desse notebook é o processador de 13ª geração. E sem dúvidas, aqui no mercado brasileiro, é o processador mais forte e até 7, 8 mil reais, ganhando de versões até com i7 e 9 de outros notebooks. E olha que esse notebook está na faixa de 4.500 reais, isso com cashback, cupom. Você pode até conseguir um valor menor pagando à vista. Então, nessa faixa de preço, você não vai encontrar um CPU mais forte. Mas quem me pergunta isso, pergunta por causa da limitação térmica entre watts da placa de vídeo, que a depender do jogo pode impactar bastante no desempenho. Mas essa situação está praticamente extinta depois de tantas atualizações de BIOS, de driver, de VBIOS. Mas não se preocupe que eu vou trazer todo o histórico disso, vou explicar desde o início até os dias mais atuais. Mas esse problema era mais crônico lá nos primeiros meses, desde o lançamento, que foi mais ou menos de agosto até outubro. E olha que esse meu notebook é do primeiro lote. Foi ele lançando, eu vendendo o meu Nitro 5 também com a 3050, vou explicar para vocês, e comprando esse G15. Eu tenho esse notebook há mais ou menos 9 meses, é o primeiro vídeo do canal, vocês podem até conferir aí. E desde então venho trazendo soluções para evitar essa limitação térmica. E o mais eficiente é você evitar. E é mais em jogos competitivos. Não acontece, vou até repetir algumas vezes isso, para quem vai usar para trabalhar. Seja em coisa pesada, moderada, trabalhos gráficos, isso não acontece. Para quem vai usar para estudo, trabalho, produção. Mas as coisas começaram a melhorar bastante nos lotes depois de novembro, dezembro. As melhorias nesse quesito começaram lá na BIOS 1.9. 1.9. Ele teve muito problema na BIOS 1.6, na 1.7, na 1.8 e foram, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já estamos na 1.14. Na 1.14 que trouxe melhorias também, vou conversar com vocês. Ele teve, o notebook já chegou na 1.5, se eu não me engano. Aí teve a 1.7, a 1.8. Aí começou as coisas a melhorarem bastante. Tem gente que está usando a 1.9 até hoje. Foi na versão 1.9, que aqui, ó, ele explicou que melhorou a potência da placa de vídeo quando a temperatura do ambiente está em 35 graus. 35 graus é muito quente. Aqui no Brasil é muito quente. Grande maioria do pessoal que está tendo esse problema é quem mora no Nordeste ou não tem uma base ventilada, que ajuda demais. Vou tratar sobre isso. É bom deixar bem claro que para trabalhar, para uso básico, até pesado, assim, moderado, uma edição bem complexa, trabalho pesado, não acontece. Só acontece em jogo muito pesado, jogo muito competitivo, isso com um certo tempo. Isso aí também depende do uso, se dos outros fatores que eu estou dizendo, mas isso é uma proteção térmica. Eu já tratei aqui no canal muito sobre isso. Mas voltando aqui, desde a versão 1.9 que melhorou demais. Então foi uma BIOS atrás da outra, melhorando nesse aspecto. Teve, deixa eu olhar aqui, teve a 1.10, a 1.12, a 13 e já estamos na versão 14. Que essa daqui trata aqui também, traz algumas correções do problema de temperatura. E também teve uma atualização da VBIOS da placa de vídeo, até recente, que trouxe também melhoria no consumo de energia. Então a Dell vem trabalhando aí. Se você ouve falar dessa questão da limitação térmica, é uma coisa que já é muito, muito antiga. Você observe bem de quando é o vídeo que você está assistindo. E aqui no canal tem muito vídeo tratando sobre isso, como evitar que a limitação térmica aconteça. E você vai usar o computador na máxima potência, até mesmo em jogos pesados e competitivos, principalmente esse tipo de jogo que ele usa muito do processador, na máxima performance. Então, usando muito do processador, ele vai esquentar bastante, vai sobrecarregar o sistema, vai aumentar a temperatura da placa de vídeo. Então, a gente fazendo um controle leve, isso não vai impactar em nada, a gente consegue evitar isso.
Mas lembrando, você usando uma base ventilada para ajudar mais ainda a refrigeração dele, isso aí melhora muito mesmo. Teve driver também novo sobre isso. Eu até recomendo que vocês usem, até a própria Nvidia recomenda que vocês usem o drive do fabricante, principalmente se você for usar para trabalhar, uso básico, leve, moderado, estudar, que não vá depender de drivers mais novos, que alguns jogos eles requerem algumas versões de drivers. Usem o driver da própria Dell. E aqui no canal eu até fiz uma pesquisa lá na aba comunidades de quando o pessoal tem esse G15. Essa pesquisa tem umas 2 semanas. O pessoal, a grande maioria tem de 0 a 3 meses. 32% de 0 a 6 meses. Então, os primeiros lotes que estava mais recorrente esse tipo de limitação, mas novamente melhorou demais. Principalmente só usando o modo personalizado. Eu desde sempre usei o modo personalizado. Tem vídeo aqui já no canal sobre isso. E nunca tive problema, até nas BIOS que eram mais problemáticas. Limitava assim a temperatura do processador em 75 graus e jogava tudo. Tudo que eu queria, eu jogava. Então, eu tenho 9 meses, então poucos, 14% apenas, dos que responderam à pesquisa, tem há mais de 6 meses. A grande maioria tem de 0 a 6 meses. Esses lotes depois de novembro melhoraram demais. O pessoal tem muitos relatos aqui no canal de que não estava tendo mais esse problema, ou muitos até que nunca limitou. Isso depende de muitos fatores, principalmente temperatura ambiente, de como você usa o notebook, se tem uma base refrigerada para ajudar, e para notebook gamer isso é essencial. A grande maioria aqui também dos que responderam a pergunta tem essa mesma versão que eu, com o i5 e a 3056 GB. E não somente isso, pessoal. Se vocês forem nos comentários, eu também fiz uma pesquisa se está limitando ou não. Então você pode olhar os relatos de muita gente aqui. Por exemplo, aqui na versão 3050, eu perguntei, mandei o pessoal perguntar, ó, curte esse comentário se não estiver limitando. Então a grande maioria aqui curtiu dizendo que não está limitando, cada um deu seu relato aí, o pessoal explicando. Os que estão limitando, cadê aqui? Curte esse comentário se ainda estiver limitando, peço para que explique o jogo. Mas resumindo, o que eu explico ao pessoal que pergunta dos lotes a partir de dezembro, novembro, isso melhorou demais. Se eles mudaram alguma coisa no projeto, eu não sei. Só que quem comprou antes, acho que vem com correções de BIOS, de drivers, melhorias e tá tranquilo. Eu, para conseguir testar a limitação térmica, eu tenho que forçar, tenho que botar bem pressionado assim as fãs, tem que botar no modo desempenho. É bom deixar claro que o modo desempenho é problemático também, eu já tratei muito aqui no canal sobre isso. E por que, sem dúvidas, eu compraria novamente esse notebook? Principalmente hoje pelo preço, que você consegue cashback aqui de 7%, dá para aplicar cupom. Então você consegue ele num preço muito, muito, muito bom. Claro que aqui é com Linux, com apenas 8 GB, mas isso aí, pelo preço, vale muito, muito a pena. Você compra mais memória por fora, faz um procedimentozinho rápido, instala um Windows e tá tudo certo. Pessoal, voltando aqui, eu estava dizendo para vocês que um dos maiores motivos também para comprar esse notebook seria o processador, que ele é um melhor até 7, 8 mil reais, você não vai encontrar processador mais potente. Isso eu digo porque tem esse canal aqui no YouTube, que ele é um dos maiores aqui do Brasil, e ele testa diversos notebooks, diversos mesmo, até notebook importado. Então aqui no site deles, eles têm essa aba aqui, Benchmark, você vai aqui no Testes Sintéticos e vai na aba Cinebench R23, teste multicore, que é testando todos os núcleos. Essa ferramenta, ele faz um teste de renderização usando toda a capacidade do processador. Isso é um teste por volta de uns 10 minutos. Então dá pra gente ter uma noção boa do quão bom é o processador. Porque tem processador que ele é bom durante 1 minuto, dois, até esquentar demais o sistema e ele cortar o desempenho. Mas com um teste de 10 minutos dá pra gente ter um parâmetro. O 3056 GB aqui deu 16.116 pontos. E se a gente começar a olhar os notebooks que estão abaixo dele, você vai ver que é notebook 3070 Ti. Esses notebooks aqui é tudo muito mais caro que ele. Tem o Predator Helios com a 4060, esse é um notebook de 9 mil reais. 9, 10 mil reais. Tem o Helios também com a 4050, 7 mil reais. E estão todos abaixo. Não é tão abaixo assim. A gente vai vendo aqui, ó. Triton também, esse Triton também é mais que
é quase R$ 7.000. Esse, ó, um Core i9 Galaxy Book Core i9 4070. Esse notebook aqui é uns 10 mil também. Muito caro também. Deixa eu ver mais alguns Tough Game. A diferença não é tanta assim, mas você vê que são notebooks com versão já 4050, que são no mínimo, R$ 6.000. E ainda assim estão abaixo. Vamos olhando aqui, Core i9 de novo, Ryzen 7. Você vê que a disparidade já aumenta. E o principal concorrente do G15, claro que não é na mesma faixa de preço. Isso aí por volta de 4.000, 4.100, é o Nitro 5. E o Nitro 5 está aqui, ó. Cadê? Nitro 5. Aqui, com a 3050. Esse Nitro 5 aqui, com o i5 12450H. Ele faz 10.500 pontos. Claro, 10 mil pontos. Não me entenda mal. 10 mil pontos não é pouco, não. Na minha visão, 10, 11 mil pontos já é um processador muito forte mesmo. É porque eu tinha um 5800H e ele fazia por volta de uns 12, 13. E já era um processador que eu achava astronômico. Então, só com esse banco de dados aqui, a gente já consegue ter uma noção de um bom parâmetro se é forte ou não. Outro site que eu confio bastante é esse CPU Mark. A gente consegue ter um parâmetro, até comparando com o Ryzen 5 7700X, um processador novíssimo aí, muito bom. E ele ainda assim fica bem próximo. Aqui tá 25 mil, né? Aqui tá 25.281, mas eu tenho um banco de dados também de inúmeros testes do G15 e aqui fez 28.800 pontos. 28.800. Todos esses processadores aqui que eu estou comparando são processadores de computador de mesa. São processadores excelentes. E todos ficam bem parecido o desempenho aqui. O 5600X eu coloquei para comparar porque é um processador muito vendido mesmo. E ainda assim fica bem distante. Mas por que, João, você está falando tanto do processador, que ele é o mais importante? Porque o processador ele impacta em tudo, na usabilidade, na compilação de shaders, numa gerar mídia otimizada, que todo programa de edição ele tem essa ferramenta para tornar a edição mais fluida. Então todo esse trabalho, quem faz é mais o processador. A placa de vídeo participa também, mas não como processador. Então tudo acelera bastante. Eu quando vou fazer placa de vídeo externa e vou pegar um processador mais antigo, de notebook mais baratinho, de por volta de R$ 2.000. E tem jogo que tem compilação de shaders, não dá para fazer isso em live, não dá. Eu tenho que fazer isso antes, deixar tudo pronto já, para que na live a gente consiga jogar, porque se deixar para esses processadores mais antigos fazer, lá na hora vai demorar e a live vai ser só isso. Ó, por exemplo, eu fiz um teste até recente, eu deixei até separadinho aqui, ó, para vocês. Ó, tá compilando shaders. Olha aqui, ó, 100% de uso do processador. Tá vendo? 100% de uso, consumindo 117, 120 watts. Ó, o uso da placa de vídeo bem baixinho. Não tá usando a placa de vídeo, tá aqui compilando shaders. E tá usando aqui, ó. Me diga aí o processador de notebook que vai consumir isso aqui. 115 watts. Quanto mais consumo, mais desempenho. A temperatura tá aqui no máximo também, 99 graus, 100. Mas ele vai compilar esses shaders aqui rapidinho. Isso aqui não demorou nem 5 minutos, foi muito rápido. Outro ponto muito importante também, que vai ser usado o processador, é na instalação de jogos. Por exemplo, nesse vídeo aqui que eu demorei cerca de uns 2 a 3 meses para produzir, foi testando 70 jogos com esse processador. Na instalação de jogos demorava demais. E olha, estava usando o processador no máximo ali. Imagina se não fosse um processador mais forte. Então, também isso impacta demais. Então, para mim, o grande diferencial desse notebook é o processador. Hoje eu não consigo comprar um notebook com processador inferior a esse, em questão de força bruta mesmo. A não ser que seja um desempenho bem parecido com uma placa de vídeo melhor, principalmente da geração 4000. Eu já acho bem interessante. Na época, quando eu comprei esse notebook, não tinha pretensão de fazer lives e fazer transmissões ao vivo. Depois que foi surgindo isso com o canal. Mas eu não tinha pretensão. Em geração 4000, ela tem um codec AV1. É muito interessante para transmissões ao vivo, lives, ele é muito mais otimizado, é muito melhor. Mas isso aí fica para outro vídeo, esse bate-papo. Outro ponto muito importante também, pessoal, se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que mais ou menos 50 jogos de 1,70 que ultrapassa 4 GB de VRAM, de uso da memória da placa de vídeo. Até jogos lançamentos aqui eles estão usando 5 GB. Os próximos jogos, os lançamentos daqui 1 ano, 2, hoje no mínimo, a placa de vídeo tem que ter 6 GB, no mínimo, para assim a gente jogar numa qualidade gráfica interessante.
Pessoal, e se vocês estiverem precisando de memória RAM, SSD, tem lá tudo no meu grupo de ofertas, tá? Tem aqui upgrade de memória RAM, upgrade de SSD, tem película também para o G15, tem suporte gamer. Eu coloquei todos esses links aqui, ó. Memória RAM DDR5 aqui no Brasil já também. Tem também importada, que está um pouquinho mais barato. Tem SSD aqui também no Brasil. Então confiram lá se vocês já quiserem comprar o notebook e também já emendar um upgrade de memória RAM. Tem essas películas aqui também que eu acho muito interessante. Tem diversas cores, tem branca, tem. Você pode mandar fazer personalizada aí. Eu acho que eu vou encomendar até uma com o logo do canal, tô pensando. Tem de jogos, tem diversos tipos. Invistam também numa base ventilada. Isso é um valor muito pequeno comparado ao valor total do notebook. Claro que o notebook ele já tem uma refrigeração boa, pessoal. Uma grande maioria. Isso aí tá bem avançado, essa questão da refrigeração. Mas isso ajuda demais. Tem vários modelos, tanto aqui no Brasil quanto importados. Dê uma olhadinha. E claro, comprando aqui pelo link que eu estou indicando, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Falei de todos os pontos fortes aqui do notebook. O preço está muito bom para o que ele entrega, para o que ele oferece. A questão da limitação térmica está muito controlada. Tem muitos conteúdos aqui no canal. Vocês podem ver os testes em jogos. Eu jogando live, tá tudo tranquilo. Não é um bicho de sete cabeças isso de resolver. E às vezes não precisa nem fazer nada. Tem muitos relatos aí de gente que não faz nada e só usa. E eu tava até explicando aqui no canal, eu até expliquei aqui na oferta que eu postei. E se você for jogar jogos leves ou mais antigos, não se importa em diminuir a qualidade gráfica, não quer jogar jogo lançamento ou jogo mais pesado, não se importa em diminuir a qualidade gráfica, ou também você vai usar para estudos ou atividades moderadas, usar no AutoCAD, num projeto de alguma coisa gráfica, a 3054 GB, com certeza ela vai te atender. Trabalhar aqui com edição, tudo que for envolver também placa de vídeo, né? E também ele tem um processador potente. Esse 5 12450H, ele é forte. Com certeza ele vai te atender. E o ponto forte do Acer Nitro aqui, ele é mais barato. Então se vocês forem jogar um jogo mais leve, peguem o Acer Nitro, que tá mais barato. É um notebook bom, você não tem uma temperatura boa também. E com certeza ele vai te atender. Claro, com 8 GB não dá, que vai ter também indicação de upgrade de memória RAM. Eu acho que não vende já com 16 GB, mas facilmente vocês conseguem fazer o upgrade. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa desse notebook, fique à vontade, eu estarei respondendo no mais breve possível. Quem já acompanha o canal ou quiser acompanhar também, fica ligado aí e em breve vai ter mais vídeos de teste, continuando parte 2, parte 3 e também muitos outros. Boa tarde ou boa noite e até a próxima. Forte abraço. Valeu!